Boa noite a todos. Que Jesus, nosso amigo, nosso mestre, ilumine os corações para que possamos refletir um pouco na noite de hoje. Santo Agostinho nos traz uma belíssima mensagem no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o mal e o remédio. E eu convoco vocês a pensar um pouco sobre como seria as nossas vidas num caos completo. Nos imaginemos agora sem os nossos bens materiais, emprego, uma casa para morar, sem ter sequer o que comer. Difícil. Para complicar um pouco mais, vamos pensar agora em tribulações que às vezes fogem do nosso prumo. Pensemos como seriam as nossas vidas com um filho doente, lutando pela vida, combatendo um câncer. Imagine outro filho seu no mundo das drogas. É difícil. Quando você olha do lado, a companheira querida desencarna, sem mais nem menos. Você se vê sozinho no mundo, sem ter sequer o que comer. E, aprofundando esse desafio, vamos nos imaginar agora tendo um simples AVC que assola parte da população, mas o resulta desta doença a paralisia de metade do seu corpo. Então você tem um dos filhos doente, você não consegue cuidar dele. Você tem um filho no mundo das drogas, vivendo nas cracolândias deste Brasil, e você não tem quem possa lhe ajudar. Nesse simulado que fazemos agora, eu peço a vocês que em toda essa situação retratada agora, se você conseguirá lançar os olhos a Deus e agradecer por cada turbulência passada, por cada dor que assola o seu espírito. É difícil. Mas essa é a reflexão que teremos na noite de hoje. Caros irmãos, sabemos que estudando a doutrina, nos encontramos num mundo de provas e expiações. O que seria a Terra, então? O Evangelho nos traz que a Terra seria nada mais, nada menos do que um subúrbio, uma penitenciária, um hospital. Pergunto a vocês, quem habita estes locais? Só teremos enfermos, criminosos, flagelados, marginais. Então, meus irmãos, todos que aqui se encontram são seres imperfeitos, seres que encontram-se para depurar as doenças do corpo, seres que encontram-se para pagar todas as suas faltas. Desta forma, deveríamos pensar, e por que estamos aqui? Se sequer cometemos algum erro, basta olhar para as vidas anteriores que temos. As causas anteriores das nossas aflições. Por isso que muitas vezes uma criança já nasce tetraplégica, passando poucos dias numa nova existência corpórea. Por isso que muitas vezes uma pessoa que tanto fez pelo bem da humanidade encontra-se no leito do hospital lutando pela vida. São causas anteriores dessa vida atual. Por que Deus nos daria então
essas provas? Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É a resposta primeira do livro dos Espíritos. Então, Deus é causa primária de todas as coisas. Então, não há nada que aconteça nesta Terra e nos outros planetas, obviamente, que não seja permitido pelo Pai. Então, pensaríamos, por que Deus permite que enfrentemos tantas adversidades, tantas vicissitudes no nosso cotidiano? Simples, justiça. Deus é infinitamente bom e justo. Não há uma falta sequer que não será cobrada. Tudo que fizemos hoje, nesta vida, impreterivelmente será cobrado. Será cobrada. Tudo que fizemos em outras existências também será cobrado. Nesta vida ou em outras. Então, reflitamos um pouco mais. Deus não dá um fardo maior que podemos carregar. Mas a pergunta 258 do Livro dos Espíritos nos diz que nós escolhemos as provas que iremos enfrentar. Ora, se Deus, infinitamente bom e justo, permite que enfrentamos essas provas, devemos lembrar que temos o livre-arbítrio para escolhermos. Muitas vezes nos encontramos no plano espiritual, na erraticidade, e pedimos, olhe, errei, sou consciente dos meus erros, me mande com aquelas provas que agora eu quero pagar por tudo que fiz. Os nossos irmãos, benfeitores espirituais, dizem, meu irmão, acalma-te, não vá agora com esta prova, mas pedimos, mande-me com uma deficiência, mande-me com a falta de dinheiro, mande-me com uma família difícil que eu irei enfrentar. E quando encarnamos, graças a Deus, temos o esquecimento do passado. Mas muitas vezes a gente também esquece de que pedimos estas provas, mesmo detendo conhecimento espírita. Às vezes passamos por uma turbulência ou outra, uma dificuldade, por mais simples que seja, e questionamos onde está Deus. Quantas vezes nos vemos com um filho doente e perguntamos por que essa criatura sofre? Mas é necessário ter resignação para enfrentar estes desafios. E sabendo que pedimos as provas para enfrentar, para nos burilar, sabendo da bondade divina, que não deixará nenhuma das suas ovelhas de lado, enfrentaremos assim a essa existência com mais felicidade. Felicidade essa que já é difícil para o planeta que habitamos. Estamos aqui para depurar, para nos melhorar, para evoluir. E só assim nós obteremos êxito nesta existência, superando cada adversidade com humildade, com resignação, com amor. Pesquisando um pouco sobre o exemplo que Santo Agostinho nos traz, o exemplo de Jó no Velho Testamento, eu vi que Jó era um senhor com muitos bens. Os bens naquela época eram cabritos, ovelhas, burros, animais, plantações. Jó, naquele tempo, tinha 10 filhos. E era uma pessoa bem conceituada no seu vilarejo. Então, para aquela época, na simplicidade daqueles tempos, Jó era uma pessoa rica. E Jó foi provado. Jó perdeu tudo. Começou perdendo suas ovelhas, seus bens materiais.
depois perdeu seus filhos durante uma tempestade. De repente, Jó se viu sem nada. E ele olha para o céu e agradece a Deus por ser provado. Em nenhum momento ele questiona por que aquelas coisas estão acontecendo. Para piorar, como fizemos no início da nossa conversa, Jó tem o seu corpo chagado. Ele está envolvido em lepra. Para tentar para tentar diminuir aqueles ferimentos, Jó usa uma telha, tirando toda a secreção que a lepra traz. E ele é questionado por muitas pessoas: Jó, tu ainda acreditas no Ser Supremo que permitiu que tudo isto acontecesse contigo? E ele não titubeia. Ele diz: se Deus me deu, Ele também pode tirar. E ele agradece incessantemente por tudo aquilo que surgiu em sua vida. Eu não estou falando de adquirir novas terras, de ter ovelhas para serem ordenhadas e se ganhar o pão. Eu não estou falando aqui de você ver os seus netos crescerem, de ver os seus filhos frutificarem. Eu não estou falando aqui de um corpo são, sem dor nenhuma. O que grande parte de nós temos são dores incessantes. Eu estou falando aqui de um homem, há mais de 2000 anos, que perdeu tudo. Nem por isto ele culpou a Deus por aquelas dificuldades. Todo momento Jó estava sereno, agradecendo por aqueles momentos difíceis que iriam propiciar a ele uma evolução suprema. E foi o que aconteceu. O Antigo Testamento ainda nos fala que Jó, provado, passando por tudo aquilo, teve de volta tudo que perdeu. O que foi isso? Ele teve novos filhos, ele teve novas terras, e diz o Antigo Testamento que ele teria vivido 140 anos e teria visto até a sua 4ª geração. Esse exemplo de Jó, passados-se mais de 2 anos, deve ser trazido para a nossa realidade. Devemos agradecer por tudo que acontece no nosso cotidiano, tudo incessantemente. Devemos lembrar que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão do Pai, que não há um ranger de dentes que não seja necessário. É preciso vivenciar esses amargores que a vida nos traz. Há cerca de 10 anos eu li um livro que tornou-se best-seller e há pouco tempo ele foi trazido para o cinema, uma adaptação, A Cabana, que conta a história de um pai nos Estados Unidos, pai de 3 filhos, que saiu para acampar com essas crianças, sem a esposa, que teria ficado em casa para resolver alguns problemas. No último dia de acampamento, 2 dos seus filhos maiores estavam brincando no lago, e de repente, numa brincadeira deles, eles caíram no lago e um dos filhos começou a afogar-se. Ele, sem pestanejar, correu para socorrer os seus filhos, o seu filho que estava se afogando, e deixou a filha menor no local que eles estavam alojados. Obtendo êxito no socorro do filho, ele retorna e tem um susto. A filha pequena desaparece. Todo o acampamento procura aquela criança de pouco mais de 4 anos de idade. E é interessante que há uma comoção de todos ali em volta para encontrar aquela criança. A polícia é acionada e
é dito que um serial killer encontrava-se nas redondezas. E justamente ele sequestrava crianças e posteriormente matava. Buscas incessantes são realizadas. O vestido da criança que ela utilizava naquela manhã de domingo é encontrado. E ao redor daquele vestido marcas de sangue, mas nenhum corpo. Esse ocorrido modifica toda a vida daquela família. Uma família que era feliz torna-se uma família em flagelos. O pai, que já era descrente por motivos do seu pretérito, desacredita ainda mais na bondade divina. E ele questiona a Deus por que teria feito aquilo com a sua filha caçula. Para vocês terem um pouco de noção, a filha do meio, ela entra em conflito com o pai, não fala mais com o pai. O filho maior torna-se rebelde. Aquela família está totalmente desestruturada. E o pai, em um dia de inverno, recebe uma carta em casa pedindo para que se encontre com aquele pai. Na carta diz: venha encontrar-se na cabana comigo. Assinado papai. Papai é o termo que a esposa dele, uma pessoa de uma fé incalculável, usa para se relacionar a Deus. Ele vai até esse local, nas montanhas, e o que ele vê ainda vestígios do seu passado, sangue ainda da sua filha. E o passado vem o atormentar, e ele ainda busca o suicídio. Mas, num relampejo, ele escuta algum barulho na floresta. E ele acaba se encontrando com 3 figuras conhecidas dos nossos irmãos católicos e protestantes. Ele encontra-se na figura do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Ele, protestante que é, leva a encontrar-se com as 3 divindades. E aquele encontro faz com que ele reflita sobre a vida que ele está tendo e para que ele modifique todo o conceito que ele tem de Deus. Deus jamais o esqueceu. Deus jamais nos esquece. E eu falo isso, meus irmãos, essa pequena história desse best-seller, para que nós possamos compreender que não é necessário termos um encontro com Deus para modificar o nosso agir, o nosso pensar. É necessário que nos modifiquemos, que abracemos essas turbulências com a doutrina consoladora que nós temos, sabendo que nada acontece por acaso. E é preciso sim que tenhamos fé, que possamos deixar que Deus dirija o carro de nossas vidas. Vamos dar para Ele a capacidade de nortear o nosso caminho. Não de ter uma fé sem raciocínio. Não é isso que a doutrina nos traz. Mas sim de ter uma fé embasada em conhecimento. Uma fé que faz com que movemos montanhas. É assim, meus irmãos, que peço a vós, que quando essas vicissitudes que a vida nos propicia, elas são somente para depurar os nossos erros do passado, juiz que Deus é, contador que Ele é dos nossos débitos e dos nossos créditos. Ele jamais deixará que uma falta sequer seja esquecida no ar. É assim, meus irmãos, que peço a vós, com a fé que tem em vossos corações, confiem, sigam adiante, lutem, façam como Jó, sigam, façam como o próprio Chico Xavier, que não tinha nada e continuou sem ter nada material, mas que saiu dessa existência sendo recebido pelo próprio Cristo, por todo o trabalho realizado. É difícil acreditar
que essas turbulências, que esse caos do nosso cotidiano, das nossas existências, é para crescer. Que esse caos é para encontrarmos uma felicidade eterna. É difícil, mas não é impossível. Tenhamos fé em Deus. Acreditemos que tudo dará certo. Muita luz, muito obrigado por esta oportunidade. Que Deus abençoe. Assim seja.